pneu remold para você que está pensando em comprar, mas está na dúvida se vai valer a pena, se a economia de preço vai fazer sentido, não é verdade? Se as desvantagens de utilizar um pneu desse não vão ser prejudiciais para você, então vem comigo que vamos falar de tudo que você precisa saber sobre esse assunto. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E primeiro temos que conceituar aqui o que é um pneu remold, né? Que também pode ser conhecido como um pneu reformado ou recapado. E nada mais é do que um pneu usado que passou por um processo de reforma ou recapagem para estender a sua vida útil. E para que seja feita essa reforma, é necessário tirar aquela banda de rodagem velha, né, usada, que já está desgastada, para que uma nova camada de borracha seja aplicada na estrutura desse pneu. E isso é importante, né, fazer toda a retirada daquela borracha velha, porque além do próprio desgaste natural que um pneu sofre, ele também pode ter alguns desgastes irregulares, deslocamentos da própria borracha que não é só chegar e colar uma outra nova por cima, né? Tem todo um processo ali para preparar essa estrutura desse pneu para receber uma borracha nova. E para fazer a aplicação dessa borracha nova, existem alguns métodos. E falando um pouco mais em detalhes sobre cada um desses processos, né? Começando aqui primeiro pelo processo de reforma a quente, que é uma das técnicas mais utilizadas aí no nosso mercado, e ela é segmentada basicamente em 3 etapas. A primeira é a preparação realmente do pneu ali, né? Antes de aplicar uma nova camada de borracha, né? Como eu disse, o pneu ele é limpo, inspecionado tanto a parte externa quanto a parte interna, para que sejam identificadas ali ou não, né, trincas, furos que possam comprometer a integridade aí dessa estrutura. E logo após essa inspeção, toda a banda de rodagem ali, ela é lixada, né? Então todas aquelas informações que vem ali escrito na lateral do pneu são retiradas, assim como a banda de rodagem também é totalmente lixada. O pneu ele é deixado 100% liso para poder receber a nova camada ali de adesivo fixador. E isso é importante para poder eliminar qualquer resíduo ali que tenha nessa borracha, qualquer outro material ali, detritos que possam ter vindo da estrada, qualquer coisa que atrapalhe a fixação da borracha nova. E após isso, para fazer a aplicação de fato dessa borracha nova, no caso aqui do processo a quente, né, esse pneu ele é colocado em uma máquina que aplica uma camada de borracha líquida e um adesivo na superfície da banda de rodagem nas laterais. Isso já em uma certa temperatura. Em seguida, uma faixa de borracha sólida, né, que é a banda de rodagem de fato, né, ali com as ranhuras, o desenho do pneu mesmo, ele é aplicado em cima desse adesivo. E esse processo pode ser repetido em mais de uma vez até que se alcance ali a espessura de pneu desejada. E logo após a aplicação da camada de borracha, é feito o processo de vulcanização, onde o pneu é colocado em um molde, que em seguida ele se fecha, né, em um formato de prensa, onde ele é aquecido a uma faixa aí de 150 a 180 graus por cerca de 1 hora, a uma pressão que pode variar entre 8 a 16 bar. Mas é claro que esses números aí são médios, pode variar também dependendo do modelo do pneu, das suas dimensões, do tipo de adesivo, do tipo de cola que está sendo utilizado. E essa pressão e temperatura elevados é o que permitem que a nova camada de borracha se prenda ali de forma eficiente à estrutura do pneu, através do adesivo, né? Então, essa temperatura permite uma melhor ligação química entre as moléculas ali da cola com as moléculas da borracha. Dessa forma, cria-se aí uma ligação, uma aderência forte e segura. Depois desse processo de vulcanização, o pneu é retirado desse molde e é inspecionado novamente para garantir que a nova banda de rodagem, as laterais ali, estejam uniformes e que esse pneu tenha sido corretamente moldado, não tenha ali imperfeições, falhas ali durante o processo de fixação dessa borracha. E uma vez o pneu remoldado, já resfriado, né, em temperatura ambiente, ele é colocado numa máquina de balanceamento e marcado aí com a data de fabricação, indicação de reforma e algumas outras informações que é exigida aí pelo Inmetro. Já no processo de reforma a frio, é bem semelhante ao processo de reforma a quente. Isso nas etapas iniciais ali, né, de inspeção da carcaça, lixamento dos ombros, das laterais, da banda de rodagem, toda a preparação estrutural ali
para receber uma nova camada de borracha. Nesse caso aqui pode ser até utilizado um composto aí de reparação para poder corrigir alguns desníveis, algumas imperfeições ali de superfície, para que não tenha também espaços ali entre as duas camadas que serão seladas, né? O que, se não for bem observado, né, pode até fazer com que fique um pouco de ar ali dentro ali daquelas camadas e que futuramente possa comprometer a durabilidade e a estrutura desse pneu. Só que a diferença aqui do processo a frio é que a fixação da nova borracha à estrutura do pneu é feito com esse adesivo de fixação à temperatura ambiente. E uma vez colocando esse pneu em uma prensa hidráulica, a banda de rodagem ela vai sendo fixada ali ao longo do pneu e vai se moldando de acordo com a própria prensa vai passando ali sobre aquela banda de rodagem. Só depois de fixar toda a banda de rodagem ali nova, é que esse pneu vai para um processo de cura dentro de uma câmara especial, que aí sim ele é aquecido para que as moléculas ali, né, da borracha com a cola se fixem da melhor forma possível. E ao final é feito também da mesma forma que lá no processo a quente, né? O pneu é retirado da câmara de cura, é resfriado a temperatura ambiente, colocado na máquina de balanceamento e depois acrescentadas as informações exigidas aí pelo Inmetro. E também para deixar alguns conceitos aqui bem claros, né, de acordo com a portaria número 554/2015 do Inmetro, a classificação dos pneus reformados se dá da seguinte maneira: o conceito de recapagem se dá por um pneu reformado pela substituição da sua banda de rodagem apenas. Já o processo de recauchutagem diz sobre um pneu reformado pela substituição da sua banda de rodagem e dos seus ombros. Já o processo de remoldagem se refere a um pneu que foi substituído totalmente aquela parte externa ali, né? Então, banda de rodagem, ombros e toda a superfície dos flancos, né, as laterais ali do pneu foi toda substituída. Então é um pneu totalmente remoldado. E em outras palavras, esse processo também é conhecido como recauchutagem de talão a talão. E é claro que para fazer uma reforma dessa, toda empresa deve seguir regras rígidas do Inmetro para isso, né? E essas regras elas vão se tornando mais rígidas aí ao passar do tempo, né, para poder tentar garantir uma melhor qualidade, uma melhor integridade e padronização aí do processo de reforma dos pneus, né? Tanto é que em 2015 o Inmetro publicou aí uma portaria complementar alterando as regras para reforma e venda de pneus, né? Seja recapagem, recauchutagem ou remodelagem. E essa medida prevê justamente essa adequação de produção e venda de pneus com menor processo burocrático, mas também ao mesmo tempo aumenta a fiscalização. Então, a partir de 2017, né, que foi quando essa lei realmente entrou em vigor, cada pneu reformado ele precisa sair da fábrica com um selo de identificação de conformidade, que ele só é obtido mediante testes com os produtos reformados e que atesta a manutenção da sua qualidade. Então, se você observar na lateral do pneu, se for um pneu reformado, independente do processo que foi feito, ali deve vir escrito que esse pneu já não é mais um pneu novo. Então, vai vir escrito ali ou recauchutado, ou recapado, remoldado, ou reformado. Deve ser escrito em alto relevo, em letras ali bem legíveis, que você consiga identificar com facilidade. E além disso, ali deve vir escrito a data da reforma desse pneu, para você saber se aquele produto que você está comprando ali já tem muito tempo que está no estoque, talvez a borracha já não está mais ali com as características de quando era nova, não é verdade? Depois de um certo tempo ela perde algumas propriedades, então é muito importante ter essa data aí também. E também vem escrito o número de reformas que aquela carcaça já sofreu. O Inmetro também determina alguns limites dependendo do uso. Se for pneu diagonal para automóveis e comerciais leves, são permitidas até 3 reformas da carcaça. Se for um pneu radial para automóveis com código de velocidade até 190 km por hora, ou seja, letra T ou inferior, só podem ser feitas 2 reformas. Porém, se for para pneus radiais utilizados em automóveis com código de velocidade acima de 190 km por hora, né? Então ali letra U ou superior, só pode ser feita uma única reforma. Já para pneus diagonais utilizados em picapes comerciais leves e rebocados, podem ser feitas até 4 reformas. E para pneus diagonais e radiais para caminhões, ônibus e rebocados, até 6
reformas permitidas. Então, por isso é importante vir escrito ali a quantidade de reformas que aquela carcaça já sofreu. Além disso, também deve vir aquelas tradicionais informações, né, de uso e velocidade, né, máxima permitidas, né, que já vinham no pneu novo, para você saber qual é o máximo que aquele pneu suporta ali de índice de velocidade, de índice de carga, por exemplo. E antes de comprar um pneu remold para o seu carro, você deve ter atenção com alguns detalhes aí do que diz a lei, porque não é de qualquer forma que você pode sair colocando um pneu remold no seu carro. E as principais resoluções do CONTRAN que determinam as permissões de uso aí de um pneu reformado são a de número 416 de 2012, 445 de 2013 e 158 de 2004. E aqui é dito que é proibida a utilização de pneus reformados no eixo dianteiro de ônibus ou micro-ônibus. E também proíbe a utilização de pneus reformados em ciclomotores, motonetas, motocicletas, triciclos e veículos agrícolas. Então, já dá para saber que não dá para utilizar pneus reformados, por exemplo, em uma moto que você tiver. E já para os demais veículos, né, inclusive os de carga, deve ser seguida a resolução do CONTRAN número 558 de 1980, até bem antiga, não é verdade? A norma exige a gravação da palavra reformado ali na lateral do pneu, assim como a marca do reformador que fez esse processo, né, de remold, que deve ser visível em ambas as laterais, e além disso também tem que ter ali na banda de rodagem, dentro dos sulcos, né, aquela marcação de TWI, que indica o desgaste do pneu, e quando aquela banda de rodagem chegar na marca do TWI, quer dizer que o pneu não pode ser mais utilizado, deve ser substituído. E é importante você saber disso quando for comprar um pneu reformado. Você deve procurar numa loja credenciada de confiança que vai te vender um pneu aí com todas essas características aí que são obrigatórias. Se você estiver rodando com o pneu aí de forma irregular, pode sofrer multas, inclusive. E a infração para isso, né, é a de conduzir o veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o que é estabelecido pelo CONTRAN, né, que é o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, o que considera para essa situação uma infração grave, que pode gerar multa de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira e até medida administrativa de retenção do veículo até regularização. Então tem que ter uma certa atenção aí quando você for comprar um pneu reformado, um remold, um recauchutado, um recapado, para que ele tenha todas as informações necessárias aí que a lei exige. E ainda essa resolução fala que a profundidade mínima ali dos sulcos, né, da banda de rodagem deve ser de 1,6 milímetros. Então, é basicamente a altura daquele TWI. Por isso eu disse que chegou naquela marca ali, tem que trocar os pneus também. Mas você pode estar pensando, então quais são as vantagens de colocar um pneu remold no meu carro? Primeiro, né, a mais óbvia seria a economia no preço do pneu. Geralmente são bem mais baratos do que pneus novos. Claro que essa diferença varia bastante dependendo das medidas do pneu, dependendo do pneu novo que você está comparando, né? Mas em alguns casos pode ser uma diferença aí de 20% de economia de preço, mas também pode chegar até a 50%. Então, em alguns casos, um pneu remold pode chegar a custar metade de um pneu novo. Mas será que só a economia de preço é suficiente para você escolher um pneu remold? Vamos continuar falando aqui. Além disso, como uma das vantagens é a questão do meio ambiente, né? Para produzir um pneu novo, são necessários em torno de 25 litros de petróleo. Então, o fato de existir um processo em que você reutiliza, recicla, né, de certa forma, uma carcaça de um pneu novo, você está contribuindo também para que menos petróleo seja queimado e lançado gases na atmosfera para produzir mais pneus para atender a demanda da população, não é verdade? Sem falar na redução da produção de lixo, né, que os pneus também inevitavelmente causam. Esse processo de remold, de reforma, acaba reduzindo um pouco o descarte de pneus, né? Você está dando uma nova utilidade para aquela carcaça ali, o que é interessante. Além disso, também, um pneu remold ele pode ser interessante para você que utiliza muito um carro no trânsito urbano, em baixas velocidades, ou usa o carro mais só para trabalhar, ali um carro de empresa, uma caminhonete leve, que talvez trabalhe só dentro ali praticamente de uma indústria, de uma usina, uma área industrial, também pode ser interessante, pode representar uma boa economia. E também é muito
comum utilizar pneus reformados em veículos de carga, né? Caminhões, carretas, só que geralmente quando se prevê que vai ser utilizado em velocidades mais baixas, geralmente uma carreta que roda muito ali pesada ou tem ali o seu limite de velocidade um pouco menor, mesmo em rodovia, talvez ainda pode ser uma vantagem, desde que não seja utilizado ali no eixo de direção, né? E para falar o porquê disso, temos que falar então agora das desvantagens de você comprar um pneu remold, porque geralmente esse tipo de pneu ele não consegue passar a mesma aderência do que um pneu novo. Em condições ali que você precisar fazer uma manobra rápida, um desvio rápido, alguma manobra ali de segurança, uma manobra evasiva, com o pneu novo você vai ter mais segurança e menos chance de perder aderência nessa hora do que com o pneu remold. Então, por isso que é quase que unanimidade, né? Aí para quem trabalha com caminhão, com a carreta, na verdade, sempre coloca pneus novos ali no eixo de direção, no eixo dianteiro. Sem falar que, querendo ou não, um pneu novo tem muito menos chance de estourar repentinamente, ainda mais num processo desse aí de manobra brusca, do que comparado com o pneu remold. Então a sua segurança fica maior também numa manobra mais rápida. Além disso, a própria lei proíbe o uso de pneus reformados no eixo dianteiro aí de ônibus e micro-ônibus, por exemplo. Então, é claro que existe uma motivação técnica para isso também. E essa está relacionada basicamente à sua segurança. Pegando um outro exemplo aqui, da mesma forma, esses pneus reformados são proibidos em motocicletas. E novamente aqui tem uma motivação técnica relacionada à segurança, né? Você está ali apenas sobre duas rodas, né? Se um pneu furar, você já perde praticamente todo o controle da moto. Então, talvez a economia financeira não vai valer o seu risco, não é verdade? Além disso, uma outra desvantagem de você utilizar um pneu reformado é que não dá para ter um controle total sobre a confiabilidade da carcaça que foi utilizada ali. Por mais que tenha todas as regras ali, as determinações do Inmetro e todas as reformadoras devem seguir isso aí à risca, mas existem alguns detalhes que não são exigidos nem por nenhuma lei ou que também não são nem viavelmente possíveis de serem feitos. Por exemplo, você consegue fazer ali uma análise visual, uma inspeção visual de trincas de alguns furos que possam ter naquela carcaça, mas se essa carcaça já tiver um maior tempo de uso, um maior tempo de fabricação, ela pode ter danos internos, estruturais ali, que você não consiga analisar de uma forma visual. Então, aparentemente ela pode estar boa, mas estruturalmente, internamente, ela pode ter alguma falha, algum defeito que futuramente pode vir a causar algum problema de um estouro de um pneu ou até mesmo um desprendimento aí da própria borracha da reforma, algo para ficar ligado. Além disso, no processo, a data de fabricação ali original do pneu, quando era novo, né? Então a data de fabricação da carcaça, ela é apagada. Todas as informações ali do pneu novo são apagadas e isso é permitido pela lei. Então, mesmo que você compre lá um pneu reformado e está lá a data da reforma, mas ali é a data de quando foi feita a reforma, ou seja, de quando foi aplicada a nova camada de borracha. Mas a data da estrutura do pneu já se perdeu. Isso é permitido no Brasil. Por exemplo, lá na Europa também tem todo esse processo aqui de reforma de pneus, porém lá é obrigatório vir com as duas datas escritas no pneu, que é a data da fabricação da estrutura do pneu, né, da carcaça, e a data da reforma. Então, por mais que aqui tenha a exigência da lei que você não pode trabalhar com uma carcaça com mais de 7 anos de uso, mas não tem como fiscalizar isso 100% e garantir que toda a carcaça utilizada foi respeitada aí essa data máxima aí de fabricação. Então, é algo para ficar ligado também. Além disso, um pneu reformado também é mais difícil de ser balanceado. É um pneu que causa mais ruído, mais vibrações. Ali o próprio processo, né, de cola ali daquela borracha nova pode sofrer alguma micro imperfeição ali que, a um primeiro momento ali, né, naquela inspeção após o processo, você não visualiza. Só que uma diferença ali de 5, 10 gramas de um lado para o outro da banda de rodagem, quando você coloca numa máquina de balanceamento e dá velocidade ali naquele pneu, é que você percebe. E aí é mais difícil de controlar essa variação aí de massa. Sem falar que rodar com o pneu dessa forma pode ser bem prejudicial aí para o carro como um todo, né? Pode causar um desgaste excessivo
excessiva em componentes da suspensão, sem falar no próprio desgaste acelerado da banda de rodagem. Então, em muitos casos, um pneu reformado nem vai ter a mesma durabilidade de um pneu novo. E é essa uma outra desvantagem aqui, né? Que geralmente não dura igual um pneu novo. É claro que isso vai muito de uma empresa para outra, da qualidade da borracha que foi utilizada ali para a reforma, né? Mas geralmente chega a uma diferença aí de 15 a 30% a menos que um pneu reformado dura, né? O que muitas vezes não justifica a diferença de preço. Se você economizou lá 20% lá no valor do pneu, mas ele desgastou 30% mais rápido, só aí já ficou no prejuízo, não é verdade? Mesmo que empate, mas você abriu mão um pouco da sua segurança para não economizar nada, na verdade, né? Porque o grande motivador para quem está comprando um pneu reformado justamente é economizar no valor da compra, né? Então tem que valer a pena, não é verdade? E também já foram feitos vários testes práticos, tem vários vídeos aí no YouTube mostrando exatamente isso. Foi identificado sim que os pneus reformados geralmente têm uma menor capacidade de frenagem, tanto em pista seca quanto em pista molhada, né? O que isso quer dizer? Que numa frenagem repentina, se o trânsito parar de uma vez e você precisar parar ali, o pneu reformado vai precisar de uma distância maior para poder parar comparado com um pneu novo. E quando eu falo de pneu novo, não estou falando do pneu ali só com aquela banda de rodagem novinha, não. Eu estou falando de um pneu que não passou por um processo de reforma. Ele pode estar ali novo, pode estar meia vida, desde que ele esteja com a altura de borracha ali acima do TWI, né? Então esteja ali dentro da lei, ele vai ter uma eficiência de frenagem maior. E na chuva a diferença é maior ainda. A discrepância entre um pneu reformado e um pneu que nunca foi reformado. E uma diferença dessa de distância para parar pode significar que você vai parar antes de bater no carro da frente ou não. Então, é algo para se ter em mente, é algo para pensar com cuidado se vale a pena, para qual uso que você vai fazer desses pneus. Em algumas situações, os pneus reformados sim podem ser vantajosos, mas em algumas situações nem tanto. Mas me diga você, acha que vale a pena colocar um pneu reformado no seu carro? Acha que faz sentido para o seu uso, para o seu cotidiano, para suas necessidades? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião sobre o assunto, mas passando aqui a minha opinião pessoal sobre isso, eu digo que não vale a pena você colocar pneus remold, a não ser que você utilize o carro naquelas condições ali de trabalho ou só no circuito urbano. Se você vai pegar a estrada, precisa eventualmente fazer uma viagem ali, uma hora ou outra que seja, coloque pneus novos. Ah, mas não dá para colocar 4 pneus novos de uma vez. Coloque só 2, espere um pouco, junte mais uma graninha, coloque mais 2 depois. Dá para pesquisar na internet também aí, tem vários fabricantes de pneus novos aí com preços bem mais acessíveis. Você não precisa necessariamente colocar o pneu mais caro, de marca melhor, para você ter uma boa durabilidade. Eu digo que você consegue, analisando ali de forma técnica as informações que já vêm escritas ali no pneu, escolher um que seja de preço acessível e que ao mesmo tempo tenha boas características, que vai durar por bastante tempo e vai te dar bastante segurança na estrada. E para isso eu já fiz um vídeo completo que eu vou deixar aqui em cima para você assistir e aprender como escolher o pneu para o seu carro de forma correta. E desse lado aqui eu vou colocar um vídeo que eu vi lá do canal Auto Super. O pessoal lá fez um teste muito criterioso, bem técnico, comparando a eficiência em frenagens e em curvas, né, de um pneu reformado com um pneu novo. Mostraram lá em diversas situações como cada um se comporta. E eu digo que você vai se surpreender com os resultados que eles tiveram em cada tipo de pneu. Então depois confere lá que tem muita informação importante. E no mais é isso. Obrigado por assistir. Aquele abraço e até o próximo vídeo.